Olá, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obesidade. É o excesso de peso em relação ao peso ideal, o excesso de gordura corporal. O termo obesidade se implica o excesso de tecido adiposo, mas o significado de excesso é de difícil definição. No Brasil, terra de um grande número de desnutridos, segundo as estatísticas do IBGE, a população está passando de uma situação de desnutrição para a ocorrência de uma maior obesidade, numa verdadeira transição nutricional, se é que de obesidade é nutrição, que a gente sabe que não é. Aqui já existe 17 milhões de obesos no mundo, tá? No mundo aí, aqui 17. No mundo, 300 milhões. A obesidade é hoje um dos 10 maiores problemas de saúde do mundo atual. A obesidade pode ser considerada como um problema de natureza estética e psicológica. Sem falar nos riscos à saúde. A obesidade pode ser tratada não por um nutricionista, mas principalmente por um psicólogo. Não existem receitas mágicas, pois se o problema é psicológico, um nutricionista, na verdade, só deve ajudar, pois sem ajustar a cabeça, o corpo não obedece. O tratamento deve ser um conjunto de ações convergidas para o mesmo centro. Precisa-se de uma equipe multiprofissional. Na individualidade de um método do médico receitando, ou com cirurgias ou as lipoaspirações, se o problema é psicológico, hereditário, nada vai resolver. O que a gente fala de hereditariedade? Toda uma família de obesos, de uma alimentação inadequada. Se obesidade é uma doença, o obeso tem que ser tratado pelo médico que vai lhe receitar remédios, alimentação adequada, indicando o cardápio, o regime e o acompanhamento, além disso tudo, de um psicólogo, para manter ele equilibrado emocionalmente. De 15 a 18% é no homem jovem e de 20 a 25% na mulher jovem. Tá? O peso médio para um determinado grupo, peso desejado, né, que é a Metropolitan Life Insurance, que é o peso ideal, consistente com a maior expectativa de vida. As fórmulas. No homem, ele tem 1,80 m, ele tem que ter 10% que a gente faz, que é 10% de 80, vamos dizer. 10%, ele tem 1,80 m, pesa 80 quilos, ele tem que ter uns 10%, tá? Aí você retira, ele ficou ali com 72 quilos. Como é para que a gente faz isso? Quando a gente faz o cálculo do IMC, tá? Na mulher, ela só tem que ter 5% de gordura. No homem, ele tem uma média de 10% nesse cálculo aí, nessas fórmulas. Mas a melhor forma de vocês entenderem qual é o peso ideal, né, a concentração de gordura ideal, é no IMC, que nós vamos ver lá na frente. Esses critérios não devem ser confundidos com questões estéticas, muito difundidas em todo o mundo ocidental atualmente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Também chamado de índice de Queteler, padrão atualmente conhecido, que é o IMC, peso em quilograma dividido pela sua estatura em metros ao quadrado. Então, você pega seu peso e divide pelo valor da sua altura vezes a sua altura. Por que a altura vezes a altura? Porque é a altura ao quadrado. Então, é a sua altura vezes a sua altura. Então, eu pego o meu peso e divido pela minha altura, 1,70 vezes 1,70. Então, eu pego o meu peso e divido pelo que deu 1,70 vezes 1,70. E aí, eu terei meu índice de massa corpórea. E nós sabemos que o ideal é que esse resultado dê 25. Tá? O exemplo. O indivíduo tem 70 quilos e 1,60 m. Então, eu pego 70 quilos e divido 1,60 m vezes 1,60 m. 70 dividido por 2,56, que deu 27,34 quilos por metros quadrados. De 20 a 25 é o normal. De 25 a 30, sobrepeso. De 30 a 35, obesidade moderada. De 35 a 40, obesidade grave. Mais de 40, obesidade mórbida. Agora eu quero saber de vocês. Aonde é que vocês estão aí?
normal, sobrepeso, obesidade moderada, obesidade grave ou obesidade mórbida. A Organização Mundial da Saúde, em 1997, adotou a seguinte classificação para os adultos: de 25 a 29,9, pré-obesidade; de 30 a 34,9, obesidade classe 1; de 35 a 39,9, obesidade classe 2; e de 40, obesidade classe 3. E aqui nós temos, menos de 18, risco baixo; normal, de 18 a 24,9, risco médio; sobrepeso, de 25 a 29,9, classe 1, de 30 a 34,9, classe 2, de 35 a 39,9 e classe 3, 40, muito severo. É importante notar que o IMC independe de idade, sexo e biotipo. Lembrar que IMC não é medida de composição corporal. Diferentes grupos de pessoas podem ter maiores ou menores percentuais de gordura e massas corporais. Estima-se que 34% dos americanos sejam obesos, aproximadamente 97 milhões de pessoas. Ocorre mais em mulheres afrodescendentes e indivíduos pobres. Menos de 1% tem causa secundária. Cerca de 30 bilhões são gastos no ano em remédios para emagrecimento nos Estados Unidos. Tratamento de obesidade e doenças relacionadas consome de 5 a 7% dos gastos anuais com saúde nos Estados Unidos, fora o que tem ilícito aqui no Brasil. Ingesta alimentar inadequada, sedentarismo, genética, iatrogênica, que é o uso de antidepressivo, tricíclicos, corticoides e outros mecanismos. O que gera hipertensão, diabetes, hiperlipidemia, que leva a câncer no cólon, no reto, na próstata, cálculos biliares, doença arterial coronariana, que é dos vasinhos que fica ali em cima do coração, doença degenerativa das articulações com excesso de peso. E aí, além dali do IMC, nós temos o índice da cintura e do quadril, né? Maior que 1 em homens e maior que 85 em mulheres. Associa maior risco cardiovascular, diabetes e morte prematura. Aí, gente, é 1 metro, tá? Quando a gente pega aquela fita métrica, tá? Então, ele tem maior risco, possibilidade de morrer de ataque cardíaco, doenças respiratórias, aumento do colesterol no pâncreas, de diabetes, risco de aumento das pedras vasculares, artrites, os nervos presos causam ciática, várias complicações, várias. Se for menor que 100 a 102 para homens e menor que 88 a 90. Então, entre 100 e 102, 88 e 90 para mulheres. Medidas acima destes valores indicam maior risco de doenças metabólicas crônicas. Com a idade, a deposição seletiva de gordura visceral deveria haver pontos de corte por idade. A gente não aguenta mais. Há diferenças étnicas conhecidas na deposição de gordura. Os estudos foram feitos com homens brancos. Dieta hipocalórica, muita caloria. São necessárias aproximadamente 7.700 quilocalorias para a perda de 1 quilo. Então, para eu perder 1 quilo, são necessários eu ter de atividade física para gastar 7.700 quilocalorias. Atividade física. 1 hora de caminhada só mata aí 300. E nós precisamos ver tabelas específicas. Pacientes com IMC de 25 a 29,9 não deveriam receber medicação para emagrecimento, porque ele só está com sobrepeso. Ele deve só fazer uma alimentação, uma reeducação alimentar. Olha aí uma obesidade grave. A obesidade é o maior problema de saúde da atualidade e atinge indivíduos de todas as classes sociais. O peso excessivo gera problemas psicológicos, frustrações, infelicidades, além de uma gama de doenças lesivas, tá? O sedentarismo, a disponibilidade atual de alimentos, erros alimentares e pelo próprio ritmo desenfreado da nossa vida atual.
da dieta hipocalórica à nutrigenômica no tratamento do paciente obeso. Então, a dieta hipocalórica é a redução de hábitos alimentares como estratégia no tratamento do paciente obeso. Como tratar ele? Tem que ter um plano alimentar, uma atividade física, o suporte psicológico e a adoção do estilo de vida saudável. Para que eu falo isso para vocês? Vocês são profissionais também da saúde. Quer ser um bom profissional? Quer ter uma estabilidade física para aguentar fazer um socorro, para transcorrer, para ter uma melhora no seu quadro? Ter uma boa alimentação. Promover seu peso corporal adequado, contribuir na administração e estabilização dos níveis pressóricos da sua pressão, seu colesterol, seus triglicérides, sua glicose, diminuir e atenuar as complicações orgânicas, melhorar a evolução clínica e a qualidade de vida. A avaliação pelo índice de massa corpórea, pela circunferência da cintura e o perfil metabólico do lipídio e glicêmico, quanto é que está os lipídios e como é que está a sua glicemia. O índice de massa corpórea dos indivíduos de 18 aos 59 anos, que a gente pode ver o que é normal, tá? De 18, tá normal. Aí, baixo peso, não tá normal. Pré-obesidade, não tá bem. Obesidade grau 1, muito ruim. Obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Piora bastante o quadro. Tomem cuidado. Para cuidar, primeiro precisamos cuidar de nós. E eu sempre gosto de colocar, acima de 60 anos, as coisas mudam um pouquinho. Por quê, Pro? Porque o idoso, ele troca músculo por gordura. Ele perde a musculatura e no lugar cria gordura. Então, esse índice muda um pouquinho, tá? Então, que nós devemos tomar os cuidados necessários para isso. Circunferência, a medida complementar para o diagnóstico nutricional. Indica acúmulo de gordura abdominal e risco de diabetes tipo 2. Olha lá a circunferência nas mulheres menor que 80, nos homens menor que 94. O risco moderado e o alto risco maior que 102 nos homens e maior que 88 nas mulheres. E olhe que independe do formato do corpo da mulher, esse centímetro. Aspectos nutricionais. Fornecer um plano saudável, restrição de 500 a 1.000 calorias por dia, perda ponderal de 5 a 10% do peso. Verificação do peso, IMC, da circunferência, diários alimentares, orientação nutricional por slides, proposição de alternativas para a prática alimentar saudável. Qual é o grupo informativo de obesidade? Tem um álbum, uma oficina de nutrição, receitas, tudo isso tem que ser disponibilizado pela equipe no posto de saúde. Serviço de nutrição e dietética e serviço de psicologia. É o grupo informativo de obesidade. Tem que ter uma equipe multidisciplinar lidando com certas situações. E isso também faz parte de estar dentro do programa Hiperdia. Diminuir o trabalho do coração, reduzir o controle da pressão arterial, reduzir e controlar a pressão arterial, colesterol, triglicérides e glicose. Melhora a qualidade de vida. Objetivos do tratamento da obesidade. É o depósito elevado de gordura em qualquer parte do corpo. Isso é o que é a obesidade. É o risco aumentado da circunferência da cintura. Qual é a origem? Exógena ou alimentar? Endógena ou constitucional? É pelo alimento ou é da constituição do corpo? Quais as principais causas dela? Abandono do fumo, aposentadoria, gestação, separação, morte, uma cirurgia, casamento, nervosismo, ansiedade, solidão, desemprego. Qual é a sua causa desse excesso de peso?
Por que preciso? Porque a obesidade é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Como ocorre o aumento do peso? Você faz o que aí? Bebe, fica deitado, quando não está trabalhando, o que você faz? Como ocorre a perca de peso? Medicamentos? Dietas da moda? Efeito sanfona? Ou a dieta hipocalórica, reeducação alimentar e ritmo lento individual? Um pouquinho de cada vez. É assim que se deve emagrecer. E aspectos emocionais? Você come por quê? Porque é uma experiência gostosa de satisfação? Por que você come? Ou você quer compensar na alimentação? Falta alguma coisa que precisa resolver? O que falta? Aí vem o sentimento de culpa, gera o problema, a frustração e come para aliviar a frustração. Uma alimentação equilibrada, você tem controle. Você não resolve rapidamente o problema. E assim você consegue fazer o tratamento. Se você tiver controle daquilo que você está fazendo. O que é que você pensa? O que é que vive na sua cabeça? É comer besteira? Processos inconscientes. Como sair dessa? O que falta? Tá? Descobrir suas necessidades. O prazer não só está em comer. Tá? E educação alimentar tem aconselhamentos, tem modelos de competência alimentares, tem vários estudos para falar sobre alimentação. Porque aqueles pés diabéticos que nós vimos, tratamos com as feridas, a amputação, e amputa e piora de novo, e aquele cheiro fétido da má alimentação, a diabetes desregulada. A gente precisa tomar pé e consciência e orientar, senão vamos viver um ciclo vicioso. E hoje as unidades estão cheias de pacientes com os mesmos quadros. Então vamos mudar a base. Se eu mudar e ensinar vocês a educar, a orientar, mesmo que só um aprenda, e vocês multipliquem isso, eu já tenho menos internados futuramente. Tá? Abordagem nutricional, educar participativamente, relação de diálogo, tá? Entrega de conhecimento e o bem-estar, e não para a doença. Atingir e manter o peso adequado. Então, se você não tem uma reeducação, não sabe, você vai viver aquele efeito sanfona. E dieta significa, vem do grego, significa modo de vida, comportamento. Então, vamos mudar o nosso comportamento. Obrigada e bons estudos.